Bem, a aula de hoje, essa aula complementar, a gente vai começar com uma história muito legal, uma história que talvez seja a história de muitos brasileiros. A história de João, da vida de João. João é um menino muito esforçado, um menino que desde cedo sempre estudou muito, muito esforçado e queria muito trabalhar. Ele conseguiu arrumar um emprego logo depois de formado e o salário dele era de R$ 2.000. Eu vou mostrar aqui um pouco dessa vida de João, né? E do seu orçamento, que o João era uma pessoa muito controlada. Olha só que bacana como que funciona o orçamento do João. Ele tem os gastos aqui no valor de, ele tem as contas fixas dele, que são os cursos que ele faz, algumas coisas, ele mora ainda com os pais, e tem alguns custos variáveis de final de semana que ele faz algumas coisas. Ele gasta até que pouco, ele gasta R$ 1.100 por mês. Ele ganha 2.000, então ele consegue aí guardar R$ 900 por mês. Muito legal, né? E daí, como ele está guardando um pouco de dinheiro, depois de um ano, né, ele continua trabalhando nessa empresa que ele conseguiu começar a trabalhar. E depois de um ano, ele está com uma economia de R$ 9.000. Olha que bacana, né? R$ 9.000 de economia. E daí o João ele vai e realiza o sonho da maioria dos brasileiros, dos jovens, né? Ele vai e compra um carro. Compra um carro. Olha que bacana, ele compra um carro zero, inclusive, né? Jovem ainda, com um salário bom, tá começando, com gastos controlados, ele vai e consegue comprar um carro. Ele dá uma entrada, né? Ele guardou esse dinheiro, e daí ele foi e deu uma entrada de R$ 9.000. E daí ele paga mais 48 de 900. Como ele fez as contas, ele tem um custo de vida que ele consegue guardar R$ 900 por mês, ele falou assim, poxa, eu consigo então pagar R$ 900 por mês no meu carro. E ele foi e comprou o carro, muito bom. E daí, né, o João passa o primeiro mês, o João vai olhar na planilha dele e ele fala assim, poxa, alguma coisa está acontecendo de errado aqui. De repente, ele vê que as contas fixas continuaram, né, nos R$ 700. Os custos, os gastos variáveis dele continuaram também. Na verdade, mal ele sabe, né, mas aumentaram. E de repente ele tem a prestação do carro, mas ele tem a gasolina, ele tem algumas coisas que de repente ele tem que pagar pedágio que ele não tinha antes de gasto, e de repente ele fala: Nossa, estou gastando mais do que eu me planejei. Ele está gastando agora R$ 2.400 por mês. E daí, no primeiro mês, ele ficou meio desesperado. No segundo mês, ele ficou bem desesperado. Ele tá com essa dívida aqui, né? E daí, o João conhece o maravilhoso cartão de crédito que vai começar a salvar, ou não, a vida dele. Ele vai, antes de utilizar o cartão de crédito, ele fica bem incomodado, bem chateado, né? Porque ele começa a gastar, ele começa a ficar endividado. E ele começa a não dormir à noite, começa a ficar preocupado. De repente, algumas contas que ele sempre pagou em dia começam a ficar atrasadas para ele conseguir manter o carro, né? E daí ele vai se embolando. Daí ele fala assim: Poxa, vou utilizar o cartão de crédito. Ele tem um cartão de crédito, ele começa a utilizar. Então, a gasolina, por exemplo, ele começa a pagar depois. Algumas das suas contas, gastos variáveis, né? Final de semana, que às vezes ele queria sair com os amigos ou fazer alguma atividade diferente, ao invés de pagar à vista, ele começou a comprar no cartão de crédito. E daí começa a vida, né? De endividamento da maioria das pessoas. Nesse caso também o do João. E agora, só que daí passa o tempo e passam alguns meses. O João é muito dedicado. Ele fala assim: Poxa, vou começar a me dedicar mais no trabalho, vou conseguir né, algo melhor, né, uma posição melhor dentro da empresa. E daí eu consigo me resolver. Isso acontece. O João, de repente, aumenta o salário dele. Olha só, o salário dele vai para R$ 3.000. Ele tem um aumento de salário. Isso é sensacional, porque daí ele tem um alívio. Porque as contas deles, né, continuaram. Ele tem a prestação do carro, tem a gasolina. E de repente ele tem um cartão de crédito que ele começou a se embolar, só que agora com o aumento do salário ele consegue pagar. Então tá empatando a conta ali, graças a Deus. Muitas vezes isso não acontece com as pessoas, acabam se endividando bastante, mas com o João foi diferente. Ele conseguiu ali um aumento de salário e as coisas começaram a melhorar. Maravilha. Daí o João, agora
com alguns anos depois, o João vai e encontra a Maria. A Maria, né, também uma jovem que também gosta muito de se dedicar, gosta de estudar, e eles se apaixonam, eles começam a se conhecer um pouco melhor, ele tá com o carro dele ainda, e depois de 2 anos aí, ele resolve fazer as contas com a Maria, né, de talvez morarem juntos ou começar talvez uma família, se casar, eles começam a fazer contas, né? O João já está com um salário um pouco maior, de R$ 4.000, a Maria está com um salário de 2.000, e os dois juntos têm um salário de R$ 6.000, e daí eles vão fazer as contas, né, de quanto de contas fixas eles têm. Olha como eles são organizados, né? A maioria das pessoas talvez não fazem isso. Eles vão fazer as contas, a prestação do carro e cartão de crédito, os dois juntos estão gastando R$ 1.500, mas eles fazem as contas, eles falam, poxa, a gente, talvez seja interessante a gente morar junto, né? E a dívida dele já está menor, a dívida do carro também, agora, né, ele já pagou metade do valor do carro. E daí eles falam assim, vamos começar a guardar dinheiro para a gente talvez se casar? Eles começam a se planejar, olha que bacana, eles estão se planejando para o casamento, né? E daí o tempo passa, né? Eles já têm um aumento de salário novamente. O João já está ganhando 4.500 por mês. Ela também teve um aumento de salário, está se dedicando no trabalho. Eles estão ganhando juntos R$ 7.500 por mês. E as contas também, é lógico, foram aumentando também, né? Os dois estão saindo um pouco mais, então estão gastando mais com gastos variáveis, estão viajando um pouco. E não que se casaram ainda, mas estão viajando um pouco mais. A gasolina ainda não aumentou tanto ainda aqui nesse exemplo, mas provavelmente aumentaria. Mas de repente eles estão gastando R$ 6.500 por mês, mas estão com uma renda de 7.500, então eles começam a guardar dinheiro, né, juntos. E de repente juntos eles têm R$ 15.000. E daí eles falam, poxa, olha, já estamos com R$ 15.000 aqui. O que que eles resolvem fazer, né? Vamos casar. E quem casa, né, quer casa, é o que dizem, né? Quem casa quer casa. E daí eles vão, olham uma casa, olham outra, gostam dessa casa aqui e falam assim, poxa, vamos adquirir a casa, né? Eles vão verificar quanto que é para adquirir a casa, daí é uma entrada de R$ 15.000 e mais 360 vezes aí 30 anos de R$ 1.000. E daí eles olham no orçamento deles e falam, poxa, a gente tem essa entrada de 15 mil. Os R$ 1.000 por mês cabe no nosso orçamento. Vamos aí comprar a casa. Eles vão e compram a casa. Muito bem. Agora eles têm a casa, né? Estão com um salário de 7.500, os dois juntos. E agora eles têm a prestação da casa, né? Além de tudo. Então tá empatando. Eles estão aqui com o jogo empatado. Aqui a gente nem colocou quanto aos móveis, que provavelmente eles se endividariam, mas vamos imaginar que a família que está ajudando eles com os móveis também. Daí eles têm a dívida agora, o carro já está quitado, né? Passaram-se os anos, quitaram o carro, mas eles têm uma nova dívida de 360 vezes 30 anos de R$ 1.000. Muito bem. E o tempo vai passando, né? João e a Maria se amam muito, estão agora casados. Muito bom. Eles continuam com o salário de 7.500 e estão gastando, né, 6.500, mas tem os 1.500 a mais, dá 7.500. E daí, de repente, aparece aqui um filhinho. Olha que lindo, né? Eles, né, uma das coisas mais importantes, né, da nossa vida, eles têm um filho juntos. E daí, com o filho, eles falam assim: poxa, a gente tá com um filho, né, um filhinho agora, vamos trocar de carro, né? O carro já tinha mais de 4 anos, eles já estão com a casa, eles resolvem trocar de carro, um carro um pouco maior, né? Por conta do filho que eles tiveram juntos agora, né? Que eles estão todos encantados com o filho, e realmente é algo muito especial, né, para todos nós. Daí, eles agora com o filho. E tiveram um aumento de salário também. Olha que bacana. Eles tiveram um aumento de salário, agora eles estão ganhando R$ 9.000 juntos, tá? E só que agora com o filho, o que está acontecendo? Olha só. As contas aumentaram, os gastos variáveis também. Daí tem a prestação do carro novo que eles compraram. E mesmo com o salário de R$ 9.000 juntos, eles estão gastando R$ 9.600 por mês, né?
E é normal, né, isso acontecer quando a gente aumenta a família, né? Isso vai acontecendo. E daí o João e a Maria falam assim: poxa, olha só, a gente está começando a se endividar, a gente vai ter que resolver isso daqui. E o filho deles vai crescendo também, de repente. E olha só, eles têm aqui. O que que eles resolvem fazer então? Ó? O filho deles vai crescendo também. Eles, como, né, eles estavam gastando mais, eles falaram assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um empréstimo para quitar o cartão de crédito, que eles estavam gastando muito no cartão de crédito. Daí eles fazem um empréstimo e vão pagar R$ 1.000 por mês, só que daí eles reajustam aqui para conseguir, com R$ 9.000, eles conseguirem pagar tudo que eles estão, né, devendo. Então eles daí acaba que o saldo da vida deles está mais ou menos assim, né? Eles estão devendo uma casa de 360 vezes de R$ 1.000, o carro novo, né? Ele deu de entrada aquele outro carro, mas agora ainda ficou 48 vezes de 800 nesse carro maior. E eles pegaram um empréstimo agora para quitar o cartão de crédito, que estava com juros muito altos, e eles estavam se endividando mais, eles resolveram quitar aqui com outro empréstimo de 24 de R$ 1.000. Eles estão se endividando aqui um pouco, mas eles estão conseguindo pagar, né? E o tempo vai passando. E o que que vai acontecer? O filho deles cresce, 3 aninhos, já começa a ir para a escolinha, daí a escola paga também. E opa, a escola é paga também. Ah, e aqueles R$ 9.000 já não são mais suficientes. Eles estão com contas maiores, já que agora tem que pagar a escola, e tem os custos, né, de ter família em si aumentam, e daí tem o empréstimo, e eles se veem novamente não conseguindo pagar as contas, mesmo com o empréstimo, mesmo ganhando R$ 9.000 por mês. E isso, infelizmente, é muito comum de acontecer. A gente fez aqui uma história comum para muitos brasileiros, mas uma história até que boa, né? Que vocês viram que eles foram organizados. Eles tomaram algumas decisões organizadas, fizeram a compra até que planejada do automóvel, da casa. E se você perguntar para eles, eles vão falar que eles têm uma vida financeira boa, né? Até esse momento, pelo menos. De repente, agora eles estão devendo mais, eles começam a ficar mais desesperados, eles começam a ficar mais preocupados, eles começam a ter problemas até com o relacionamento deles, porque quando você começa a ter problemas financeiros, isso vai resvalando em outras áreas da sua vida. Você não fica mais tão feliz. Você queria fazer alguns passeios, não consegue. Você queria fazer algumas coisas, não consegue. De repente você está devendo, e isso traz realmente um pouco de mais de dor de cabeça. Aqui nesse exemplo, a gente fez ainda, eles estão devendo R$ 800 por mês. A gente vê que existem famílias que passam por coisas parecidas que acabam, que nesse momento acabam devendo muito mais. Não fazem as contas que eles fizeram. Aqui eles estão até controlados com o orçamento, mas o que que acontece de fato? É que a maioria das pessoas, infelizmente, não planejam a sua vida financeira. Nem sozinhos, nem em casal, muito menos em família. E isso, né, nesse começo de curso agora, é uma dos pontos que são muito importantes. Vocês, a gente, começar a se planejar. O que que eu quero da minha vida? O que que eu quero da minha vida financeira? Tá, eu vou comprar algo, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Agir menos na emoção, mais com a razão. Eu tenho condições? Eu tenho minha reserva? Eu vou ter que usar minha reserva para dar de entrada na minha casa? Toda vez que você guardar dinheiro, você vai pegar e você vai dar de entrada num carro, numa casa, em alguma coisa, e daí como que você vai chegar à sua liberdade financeira? Quais foram os momentos que eles tiveram paz? Vocês sabem quais foram os momentos que eles de fato tiveram paz? Vou mostrar aqui para vocês, ó, nessa história do João. Ele teve paz lá no começo, quando ele tinha o salário de R$ 2.000 e de repente ele tinha uma economia de R$ 9.000. Ele tinha paz aqui nesse momento. Porque se ele perdesse o emprego dele, que foi, né, a gente começou essa aula falando sobre isso, ele conseguiria ficar 4 meses, né? Lógico que ele tem ainda o seguro-desemprego, talvez, mas mesmo fora o seguro-desemprego, mais 4 meses, e que ele poderia manter o padrão de vida, talvez até mais, porque o padrão de vida dele era de 1.100, não sei se vocês lembram. Ele conseguiria talvez ficar 9 meses sem trabalhar. Olha só que interessante. Isso
Para isso que serve reserva de emergência, para te dar paz. Só que daí ele pegou a reserva dele, que ele não sabia talvez que isso era reserva de emergência, e pegou e gastou na entrada do carro. Isso é muito comum, as pessoas acabam fazendo isso, guardam um pouquinho de dinheiro e gastam com alguma coisa. Só que se você fizer isso toda vez que você for guardar dinheiro, você não vai chegar à sua liberdade financeira. A liberdade financeira é você ter dinheiro suficiente trabalhando para que você não precise mais trabalhar por ele. É o jogo, né? Você vai trabalhar para ganhá-lo e tudo bem, mas até que ponto? Será que não, em algum momento você não tem que fazer com que ele trabalhe por você? É assim que pensa quem quer ter liberdade financeira. E é isso que a gente vai ajudar você também. Olha só. Ah, aqui tem até. Aqui. Olha só, ele gastava R$ 1.100. Olha só, com as economias de 9.000, ele conseguiria ficar muito tempo com tranquilidade. Mas teve outro momento de paz. Teve um momento que ele com a Maria tiveram muita paz. Olha só. Eles estavam com o carro, né? Estavam namorando ainda. Eles estavam pensando, talvez, em se casar, né? E eles começaram a guardar dinheiro. Daí, de repente, eles têm R$ 15.000 guardados, né? Olha só, uma reserva ótima para os dois. Uma reserva de 2 meses, né? Mais até porque, como eles estavam gastando 6.500, são mais de 2 meses de reserva eles tinham. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram e deram de entrada na casa. Tudo bem, né? Né? Talvez seja o sonho da vida deles, é a sonho da maioria dos brasileiros. Mas será que era o momento? Será que eles não poderiam esperar mais um pouco para não comprometer esse dinheiro? Para eles terem uma reserva? Porque vocês viram que durante a vida deles foi assim, toda vez que acontecia um perrengue, eles ficavam devendo, pegavam empréstimo, pagavam juros, era cartão de crédito, ficou vivendo uma vida de perrengues o tempo todo. Muito embora na história não pareça, mas no dia a dia provavelmente não foi tão fácil. E a gente sabe que, na verdade, às vezes é muito pior do que isso. Por que que isso aconteceu? Porque não tinha reserva. É um dos motivos, né? Tivemos várias coisas que aconteceram aqui. Mas durante o curso a gente vai falar sobre como viver uma vida, né? Porque a vida é assim, né? A gente vai passando por ela, essas coisas acontecem com família ou sem família, mas as coisas vão acontecendo, a gente vai precisando de dinheiro para uma coisa, dinheiro para outra coisa, e se a gente não souber exatamente, se a gente não se planejar, a gente vai acabar em algum momento pegando empréstimo e vai pagar juros. E nós somos recebedores de juros compostos. Então, por isso que a gente se planeja. E para a gente começar um planejamento de uma vida, uma das coisas mais importantes que existem é a gente ter a nossa reserva de emergência. E como vocês viram, a reserva de emergência ela não pode ser o nosso cartão de crédito, porque uma hora a gente vai ter que pagar esse cartão de crédito. E não tem jeito. Nossa reserva de emergência é um valor que a gente tem que ter para que a gente consiga, numa emergência, num problema, como aconteceu na história do João com a Maria, ou né, eles tiveram um filho, daí precisaram talvez daquele momento ali em específico, naquele momento, eles precisavam de um dinheiro a mais, e daí eles não tinham, daí teve que fazer empréstimo. Daí tiveram outros momentos, né, que daí eles também tiveram que fazer empréstimo. Por que que isso acontece? Por falta de uma reserva. E também, é claro, ali na história, teve alguns momentos que eles poderiam ter esperado um pouco mais, mas uma reserva já teria ajudado muito eles, tá? Essa reserva ela serve para questões de saúde, falta de renda, né? Imagina só se o João, por exemplo, perdera o emprego deles. Vocês viram que estava muito justo? Se o João ou a Maria perdessem o emprego deles, eles não conseguiriam manter, né? Do jeito que eles estavam vivendo, qualquer momento que um dos dois percam a renda ali, eles vão ter uma dificuldade muito grande na vida. Uma dificuldade financeira que vai doer muito. Quando mexe com a família, dói muito, né? E por isso que é importante ter essa reserva. E eventualidades, como aconteceu, né? O filho deles que veio, e é uma maravilha, porque a gente fica muito emocionado, né? Mas se a gente se organizar, dá pra gente aproveitar melhor, a gente pode viver essa vida maravilhosa, ter família, ter filhos, tudo isso pode fazer muito sentido. E se você fizer com organização, fica muito melhor, porque daí você não se endivida, você não paga juros e você não fica com esses problemas. Ah, mas eu já tenho esses problemas. Daí se você já passou por isso tudo que eu falei, que eu mostrei aqui, e daí você está endividado, daí a aula
número 2, a gente falou bastante sobre dívidas e como a gente, né, não ser mais endividado. Daí a gente você tem que utilizar aquele passo a passo para se livrar das dívidas. Também tem o livro que a gente falou, que é o livro do Ben Swell, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, que nesse livro ele explica como faz para se livrar de dívidas, principalmente essas maiores de banco. E a gente recomendou também. Porque pode ser que você tenha passado pela história do João e ficou muito endividado. Pode ter acontecido. Agora nós estamos passando por um momento de pandemia, um momento, né, durante quando eu estou gravando essa aula, e que talvez você tenha que ter utilizado um pouco mais de dinheiro do que de costume, ou você não teve a receita, né, as vendas do seu negócio, ou você como empregado de uma empresa, talvez teve uma redução, alguma coisa assim. Tudo bem, agora é o momento que, né, isso acontece, mas é o momento também da gente se reorganizar financeiramente para a gente ter uma vida mais tranquila, uma vida organizada financeiramente, uma vida planejada. Se a gente se planeja, imagina só o João com a Maria, se eles tivessem se planejado um pouquinho melhor e tivessem tido uma reserva, nossa, eles estariam com uma vida muito mais tranquila. Eles teriam vivido tudo isso que foi muito legal, mas com mais tranquilidade.